o que é e como vai funcionar o período de transição da reforma tributária. O período de transição ele está previsto nos artigos 125 a 133 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esses artigos foram acrescentados à Constituição pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. Os tributos atuais são o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. Os tributos que estão sendo criados com a reforma tributária são o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo. O PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS. O ISS e o ICMS serão substituídos pelo IBS. E é justamente o IBS e a CBS que vão compor o IVA dual. O IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Quando o projeto de lei complementar que institui o IBS e a CBS foi encaminhado para o Congresso para aprovação, havia uma estimativa que o IBS teria alíquota de 17,7% e que a CBS teria alíquota de 8,8%, que nos daria um IVA dual de 26,5%. Mas até que nós tenhamos a publicação da lei complementar, que institui e regulamenta os novos tributos, isso tudo não está definitivo. Mas nós já temos uma ideia de como vai funcionar o período de transição, porque não haverá uma virada de chave. Dia 1º de janeiro de 2025 muda. O processo de transição é o seguinte. Começa tudo agora, né? 2024, com o processo de tramitação dos projetos de lei complementar no Congresso. E esperamos que, até o final do ano, já esteja tudo resolvido para que, lá em 2025, nós tenhamos a publicação do regulamento. Lembrando que deve ser um regulamento único, tanto para o IBS como para a CBS. E em 2026 é que, efetivamente, a reforma tributária terá início. Até 2026, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS continuam sendo cobrados na forma que nós temos hoje. Mas, em 2026, tem início a cobrança experimental do IBS e da CBS. O IBS será cobrado pela alíquota de 0,1 percentual e a CBS pela alíquota de 0,9 percentual. Então, aí perfaz 1%. Só que, como é uma cobrança experimental, a proposta é que não haja ônus para o contribuinte. Por isso, o IBS e a CBS, calculados e provavelmente recolhidos em 2026, serão compensados com o PIS e a COFINS. Então, a ideia é que o contribuinte, seja ele do regime cumulativo ou não cumulativo, ele vai apurar a sua contribuição, o regime cumulativo pela alíquota lá de 3,65 e o não cumulativo por 9,25, observando os créditos, etc., ele vai chegar no montante da contribuição que deverá recolher, e desse valor será abatido o que for calculado a título de IBS e de CBS. Isso está previsto na Constituição, lá no artigo 125 das Disposições Constitucionais Transitórias, e nos artigos 342, 345 e 347 do projeto de lei complementar número 68 de 2024. Continuando aqui o nosso período de transição, começa 2027. Então, lá em 2027, começa a ser cobrado o IS, que é o Imposto Seletivo. O Imposto Seletivo, ele tem um caráter regulatório, é isso que está sendo colocado. E ele visa desestimular o consumo de produtos que são prejudiciais à saúde
e ao meio ambiente. E, paralelamente ao início da cobrança do imposto seletivo, nós teremos a redução da alíquota do IPI a zero, exceto para os produtos fabricados na área incentivada da Zona Franca de Manaus. Por quê? O IPI vai funcionar como um instrumento que vai garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, a ideia é que o IPI, então, continue existindo enquanto existir a Zona Franca de Manaus, que deve ser até 2073. Os produtos que não são fabricados na área incentivada da Zona Franca de Manaus terão a sua alíquota reduzida a zero. E a estimativa é que só permaneça com alíquota diferente de zero uma média de 5% dos produtos hoje existentes. E em 2027 e 2028, o ISS e o ICMS continuam sendo cobrados normalmente, mas o IBS também estará sendo cobrado de forma ainda experimental, mas já em 2027 e 2028 não haverá mais PIS e COFINS. Eles param lá em 2026. Isso quer dizer que a partir de 2027 a CBS passa a ser cobrada pela sua alíquota definitiva. Mas como o IBS ainda está em fase experimental, nós teremos o abatimento na alíquota definida para a CBS daquele 1/10 percentual. Só que agora, esse 1/10 percentual terá uma parte para o município e uma parte para o Estado, que seria, então, 0,05% para um e 0,05% para outro. Então, como isso fica na prática? A alíquota de 1/10 percentual, metade, metade para municípios e para os estados. Se a alíquota definida para a CBS for os 8,8%, desse percentual é deduzido 1/10 percentual e será cobrado, a título de CBS, 8,7%. Isso está previsto também na Constituição, no artigo 127 das disposições constitucionais transitórias e nos artigos 343 e 346 do PLP 68. Continuando aqui no nosso período de transição, lá em 2029 tem início a transição para o ISS e o ICMS. O ISS e o ICMS terão as suas alíquotas reduzidas em 10 pontos percentuais a cada ano. E, nesse período, começa a ser cobrado efetivamente o IBS. Mas, à medida que as alíquotas do ISS e do ICMS são reduzidas, a alíquota do IBS vai sendo majorada, porque o IBS deve compensar a diminuição na arrecadação dos municípios e dos estados. Uma vez que o IBS passa a ser cobrado efetivamente, a CBS terá a sua alíquota integral, deixa de ser deduzido aquele 1/10 percentual, porque agora já não existe mais, e a alíquota que foi definida para a contribuição será cobrada na sua integralidade. E como que isso vai funcionar? Temos a CBS com a alíquota cheia, mas nós também teremos que observar como vão ficar as alíquotas do ICMS e do ISS nesse período. E aí, nós vamos passar para um outro demonstrativo aqui. De 2029 a 2032, as alíquotas que existem hoje para o ISS e para o ICMS serão reduzidas em 10 pontos percentuais a cada ano. Então, nós teremos uma cobrança de 9 décimos em 2029, 8 décimos em 2030, 7 décimos em 31 e 6 décimos em 32.
Vamos colocar isso em números para ficar mais claro? Digamos o ISS, que a alíquota hoje é 5%. Lá em 2029 passa a ser 4,5%. 2030, 4%. 2031, 3,5%. E 2032, 3%. Isso também se aplica para o ICMS, todas as alíquotas que existem. Estou mencionando aqui 18, 7 e 12, mas todas as demais vão seguir a mesma forma de cálculo. Então, lá em 2029, o que é 18 hoje passaria a ser 16,2%. O que é 7% hoje? 6,3%. O que é 12 hoje? 10,8%. E, da mesma forma, nos anos seguintes, nós teríamos essa redução. 10 pontos percentuais a cada ano. Paralelamente, a IBS, nós teríamos aí uma alíquota estimada, a alíquota integral, mas a cobrança seria em torno de 10% no primeiro ano, 20% no segundo e por aí vai. Então, nós teríamos aí em 2029, 1,77, 3,54 em 2030, 5,31, 31 em 2031 e 7,08 em 2032. Lembrando que isso é uma estimativa, considerando a alíquota que foi prevista no início da tramitação do projeto de lei complementar. E como o IBS deve garantir a arrecadação dos municípios e dos estados, a gente pode ter uma variação nesse percentual também. Isso está previsto nos artigos 128, 129 e 130, lá das disposições constitucionais transitórias, trazidos pela Emenda Constitucional 32, bem como a partir do artigo 348 do projeto de lei complementar, número 68 de 2024. Tudo deu certo. Lá em 2033, acaba ISS, acaba ICMS e o IBS passa a ser cobrado pela sua alíquota integral. E por aí para frente. É importante que a gente comente que existe uma previsão de uma avaliação quinquenal, ou seja, a cada 5 anos vai ser avaliado o nível de arrecadação, podendo ter alteração, e a primeira avaliação está prevista justamente para o ano de 2033, e sendo necessário uma modificação, nós teríamos um projeto de lei complementar, que seria encaminhado para o Congresso para até março de 2035. E como que fica aqui o nosso período de transição? A partir de 2033, nós só teremos o IBS, a CBS, o IPI com alíquota zerada para os produtos não fabricados na Zona Franca de Manaus e o imposto seletivo. Espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento para você sobre o processo de transição da reforma tributária. Teremos outros vídeos comentando outros aspectos dessa reforma. Te espero lá. Até mais.